Olha só, tem uma transformação acontecendo quase em silêncio, mas que é gigantesca lá dentro das escolas do Brasil. São novas leis, uma nova visão que estão de verdade redesenhando o futuro de milhões de estudantes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa nova arquitetura da educação brasileira. E a pergunta de partida é essa aí, né? É uma pergunta enorme. Como é que se moderniza um sistema tão vasto, tão complexo, para encarar os desafios que a gente tem hoje no século XXI? Pois é exatamente essa a tarefa que o Brasil assumiu. E a gente vai descobrir como. Para a gente entender essa mudança, vamos pensar na construção de um prédio. Para começar, a gente precisa do quê? Do código de obra, certo? As regras, a estrutura. Essa é a LDB, a nossa Lei de Diretrizes e Bases. Mas só as regras não levantam parede nenhuma. A gente precisa do projeto arquitetônico, da visão do que se quer construir. E essa é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vem com essa ideia forte de colocar o estudante como protagonista do seu próprio projeto de vida. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro grande tema. Uma das principais ideias por trás dessas mudanças todas é criar um ambiente que, de fato, acolhe todo mundo. E isso agora virou lei. Uma mudança super importante que veio em 2019 garante que a fé de um estudante não vire um problema na vida acadêmica dele. A lei agora protege o direito de se ausentar por motivos religiosos sem ter nenhum tipo de penalidade por isso. E olha, o processo é bem direto. O estudante só precisa pedir ausência com antecedência, explicando o motivo, e a escola tem o dever de oferecer uma alternativa. Pode ser uma nova prova, um trabalho. O ponto principal aqui é garantir as duas coisas, tanto o direito à prática religiosa quanto a continuidade do aprendizado. E a inclusão vai muito além. Em 2021, a gente teve um avanço que é histórico. A educação bilíngue para surdos, em Libras e em português, se tornou uma modalidade oficial de ensino. Isso não é só um detalhe, não. Isso significa acesso garantido a professores, a materiais especializados durante toda a vida escolar. É algo que abre portas que antes simplesmente estavam fechadas. Agora a gente vai para a mudança que talvez seja a mais profunda de todas. Aquela que mexe no que os alunos aprendem e, mais importante ainda, em como eles aprendem. Pois é, em 2024 entrou em vigor a reforma do ensino médio. E olha, isso não é uma pequena alteração, é uma reestruturação completa, pensada para dar mais flexibilidade e mais foco para o caminho de cada estudante. A nova estrutura funciona mais ou menos assim. A maior parte do tempo, chamada de formação geral básica, garante aquele conhecimento essencial para todo mundo. Mas a grande novidade está no resto do tempo, que são os itinerários formativos. É aqui que, pela primeira vez, o estudante tem o poder de escolher um caminho para aprofundar aquilo que mais interessa para ele. Mas afinal, o que são esses itinerários? Bom, são como trilhas de aprofundamento. O estudante pode escolher focar mais em ciências da natureza, por exemplo, ou então já começar uma formação técnica e profissional. Isso se conecta perfeitamente com aquela filosofia da BNCC, de colocar o jovem como protagonista da sua própria jornada, ajudando a construir o seu projeto de vida. Outra mudança que é fundamental veio em 2023 com a Lei 14.533. Com ela, a educação digital deixou de ser um extra para se tornar um componente obrigatório, um direito de todos os estudantes. E a lei vai muito além de só botar a internet nas escolas, viu? O foco é desenvolver competências que são essenciais hoje em dia, desde segurança online até a capacidade de criar conteúdo, de colaborar com outras pessoas. O objetivo é bem claro: preparar os alunos para o mundo que já existe do lado de fora da sala de aula, um mundo que é, sem dúvida nenhuma, digital. O próximo bloco de mudanças foca num aspecto que é super crítico: o bem-estar e a segurança dos alunos. E para isso, novas leis criaram mecanismos mais proativos para garantir que ninguém fique para trás. Esse número aí, 30%, pode parecer meio aleatório, né? Mas ele representa uma mudança de mentalidade fundamental na forma como as escolas lidam com um dos maiores desafios que existem: a evasão escolar. Antigamente, o alerta para o Conselho Tutelar, que é o órgão que protege os direitos da criança e do adolescente, só era disparado quando um aluno já tinha faltado mais de 50% do permitido, metade. Agora, esse gatilho caiu para 30%. Parece uma mudança pequena, mas ela é poderosa, porque força uma intervenção muito mais cedo, aumentando demais as chances de manter esse estudante na escola. E além da evasão, a LDB foi atualizada para lidar com questões ainda mais sérias. Agora, ela estabelece um dever muito claro e negociável para as escolas quando o assunto é violência. A lei agora exige que as escolas notifiquem o Conselho Tutelar não só por causa de faltas. A notificação se tornou obrigatória em qualquer caso de violência
de automutilação ou de comportamento suicida. É um passo, assim, fundamental para transformar a escola num espaço de proteção ativa de verdade. A força de um sistema também se mede pela capacidade que ele tem de se adaptar, né? E olha, nos últimos anos, o sistema educacional brasileiro foi testado de uma forma extrema. Durante a pandemia, por exemplo, o sistema precisou ter muito jogo de cintura. Uma medida provisória, que é tipo um decreto de emergência, permitiu que as escolas focassem na carga horária de aprendizado em vez de ficarem presas àquele número fixo de dias letivos. Foi a prova de que dá sim para adaptar as regras para priorizar o que realmente importa, o ensino. Então, tá. Quando a gente junta todas essas peças, que quadro que começa a aparecer? O que a gente vê é um sistema em plena transformação, tentando se alinhar com as demandas de um novo tempo. Se a gente fosse resumir tudo, daria para ver 4 grandes tendências. A educação brasileira está se tornando mais inclusiva, mais moderna, mais centrada no estudante e mais responsiva aos desafios do mundo real. Cada lei, cada mudança, está apontando para essa direção. Isso tudo nos deixa com a reflexão final. O projeto arquitetônico está pronto, as leis foram escritas, mas a grande questão que ainda fica no ar é como garantir que essa nova escola saia do papel e seja construída de verdade, em cada sala de aula, de cada canto do país. A implementação, com certeza, vai ser o verdadeiro teste para essa transformação tão ambiciosa.